Amém. Eu quero ler o Salmo 127, versículo 3. A criança que vai ser apresentada, é bom já vir para frente com os pais. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Amém. Olha, nós temos a apresentação de uma criança lá de Moçambique. Eu creio que o pai também já está com a criança no jeito lá, mas a mãe, e tem uma criança mais nova e tem um menino já mais velho um pouquinho, não é? E temos aqui o William Henrique Santarém, a mãe é Graziela Branco Santarém e a filha Ana Laura Branco Santarém. Pode chegar aqui. Os nossos filhos são apresentados a Deus. Não existe batismo na Bíblia de criança, porque o batismo é quando a pessoa já entende que é um pecador e arrepende. Por isso Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então precisa de arrependimento, e uma criança não tem como arrepender. Quantos meses tem? 8 meses. 8 meses tem a Ana Laura. Não tem condições de arrepender. Então é apresentada a Deus. E sempre eu gosto de fazer claro, lembrar os irmãos, que no Antigo Testamento só era apresentado o varão e não as filhas mulheres, né? Simplesmente o varão era apresentado. A graça de Deus veio salvando todos nós, dando uma oportunidade também para nossas filhas poder renunciar tudo e servir a Deus. Com isso a gente já vai ensinando desde pequeno como servir a Deus, não somente os homens, mas também as mulheres, né? Filha e mulher que nós temos. E aqui nós temos o William, que é filho do irmão Francisquinho, São Joaquim da Barra, e tem a Graziela, sua esposa, e a Ana Laura. Vamos ver se comigo ela vai bem. E, ó. Muito bem. Pai Celestial, te agradecemos pelo dom da vida que o Senhor tem dado. E através do amor vem o fruto de William e Graziela, traz esta Ana Laura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento a Deus. Ser você uma bênção. Este mundo não parece durar tanto tempo, mas se durar, Deus te dê vida, saúde, para você viver e fazer a escolha, a opção de fé, de servir a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, apresento Ana Laura Branco Santarém ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa aqui pode apresentar um monte de criança, né? A Jesus, ele ganhou os bênçãos na cruz, os pequeninos ele conduz, ó, vinde ao Salvador, e a alegria
família sem pecado mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Vamos agora lá para Moçambique. Deus abençoe o pai, irmão Felipe Américo Luiz, a mãe, a irmã Maria Estevão. E o filho que vai ser apresentado é Jonathan Felipe. E tem o outro também que já vamos aproveitar, colocá-lo na fila aqui, né? E apresentar o Leandro Felipe Américo. O irmão Felipe Américo Luiz, por favor, pega a sua criança no colo, enquanto eu oro por ela. Vamos apresentá-la ao Senhor. Grande Criador, nós estamos agradecidos pela oportunidade que o Senhor dá para todos nós viver e ser agradecido por ter este povo que crê na sua palavra e estes filhos que são herança do Senhor, que vai chegando no lar. Jonathan Felipe, em nome de seu pai Felipe Américo Luiz e sua mãe Maria Estevão, eu te apresento ao Senhor Jesus Cristo, sê tu uma bênção. Leandro Felipe Américo, em nome do seu pai Felipe e de sua mãe Maria Estevão, eu te apresento ao Senhor Jesus Cristo, sê tu uma bênção e sirva ao Senhor, que estas crianças, ao crescerem, Senhor, se der tempo a este mundo, que possam fazer esta opção de fé, de te servir, de te amar, de entregar tudo o que tem nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eis a chamada, vinde hoje a mim, outro não há que nos ame assim. Seu é o amor que nunca tem fim. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunimos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém, amém. Amém. Vamos aproveitar de pé ainda e vamos ler Apocalipse 10 para nós termos uma meditação. Que Deus nos dê graça para não falar muito tempo, né? A voz já vai ficando ruim, já não canto como eu cantava antes, né? E já não falo como eu falava antes. Agora vocês têm que me suportar um pouco mais na minha rouquidão, certo? Capítulo 10, versículo 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Amém. Eu tenho um pequeno título também para dar. Algo que esteve oculto no livro. Pode assentar. Eu quero que você disponha de paciência para eu poder ler algo do irmão Branham, para
esta mensagem. O parágrafo 77, alimento espiritual a seu tempo. Ele disse: eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. A gente fica pensando como pode as pessoas ainda pensar numa trindade, numa dualidade, quando o irmão Brana deixou tão claro estas coisas. Eu penso que foi tão impressionante outro dia, quando eu estava trazendo as 7 horas da igreja. Para começar, eu não conseguia entender Jesus ali de pé, com aquele branco sobre si, daquela maneira. Eu dizia, seu cabelo era branco como a lã. Eu não conseguia entender como um homem de 33 anos estaria branco como a neve. Eu telefonei para um bom teólogo. A gente sempre procura alguém que porventura tenha um entendimento melhor, né? Irmão Brana procurou um teólogo pentecostal, um bom e prezado amigo. Bem, foi o irmão Jack Moore. Ele é um homem talentoso e inteligente. Ele disse, irmão Brana, aquele foi Jesus glorificado. Aquele cabelo branco. Então, para aquele teólogo, diz que aquilo era Jesus glorificado. Essa era sua aparência após ter sido glorificado. Não, eu não podia crer nisso. Não. Eu disse, bem, irmão Moore, obrigado. Eu acho que depois que o irmão Moore escutasse o irmão Brana, ele, para que perguntou para mim? Porque perguntou se não acatou minha resposta. Irmão Brana também tinha a direção de Deus. Mas até que ele encontrasse a direção de Deus, ele estava procurando alguém. Você vê que para estudar os selos, até que Deus chegou em cena, ele começou a pensar que deveria falar sobre as revelações que Uriah Smith houvera tido. Ele diz, mas Deus entrou naquele quarto e o ajudou, mostrando que não era aquilo. Então eu entrei no quarto ali e me pus a falar com Deus. Eu consultei minha concordância para levá-lo de volta a Daniel, e onde disse, e veio ao ancião de dias, cujo cabelo era branco como a lã. Eu disse, Senhor, eu não sei o que dizer, e tenho a responsabilidade. Uma das coisas difíceis para nós pregadores é ter uma responsabilidade de não saber o que dizer. E a palavra está aí. Agora, isso foi antes, lembre-se, antes dos selos serem abertos, cerca de 1 ano ou mais. Antes, eu estava orando ali, Senhor, que foi isto? O que é esta cabeleira branca? Que ele não tinha entendido. E olhei em pé diante de mim, e ali se encontrava um homem, e era juiz, e estava usando uma peruca branca. Os antigos juízes dos dias antigos costumavam usar uma peruca branca para mostrar que eram uma autoridade suprema. Olha, eu vou parar apenas um pouquinho aqui. Você já está vendo a autoridade suprema. Não existe autoridade maior. O país também tem sua autoridade suprema. E se o Supremo não for correto, todo mundo vai sofrer a morte. Mas aqui nós sabemos que este Supremo é verdade, o juiz supremo é verdade, todo mundo pode agora receber vida, receber força, receber saúde, enquanto no mundo você não pode crer assim, porque os homens vacilam, variam seus pensamentos, principalmente na forma política que o mundo está, o mundo, não o Brasil, o mundo inteiro está vivendo neste momento. Aí o irmão Brana diz, então quando vi Jesus com a peruca branca, eu disse que isto apenas vindicava
a verdade que conhecemos, que Ele é a autoridade suprema. Não tem ninguém maior que Cristo. Se você falar num Pai, você não pode falar que é maior que Cristo, porque Ele e o Pai é um só. Se você fala no Espírito Santo, Ele não pode ser maior, porque Ele, o Espírito Santo, é o Pai de Jesus. E ele diz, eu e o Pai somos um. É tão clara esta revelação. Deus testificou a mesma coisa no Monte da Transfiguração. Disse, este é o meu Filho amado, escutai-o. Autoridade suprema. Pedro pensou em fazer 3 tabernáculos, mas a voz veio do céu. Não é para Moisés, não é para Elias, mas a ele ouvir, a Cristo ouvir. Ele é a autoridade suprema. Foi isto que Pedro fez. Para chegar ao Pentecostes e dar a ordem àquele povo para serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, ele tinha que ter recebido direto daquela autoridade suprema. E foi Cristo quem pegou ele e disse, quando te converteres, confirma teus irmãos. E a conversão não foi dentro dos 3 anos de ministério de Jesus. Esperou mais um pouquinho, para ele chegar em Jerusalém. Poucos dias depois, ele pôde estar convertido. Não por emoção, não por sensação, mas ele foi convertido porque houve uma mudança de vida, uma mudança de natureza no irmão São Pedro. Aí ele pôde confirmar a igreja. Ninguém sem autoridade suprema pode confirmar qualquer um, qualquer igreja, qualquer pastor. Temos que ter a autoridade suprema, e a autoridade suprema não é o homem, é Deus, Cristo. Então, o 83, eu estou lendo que alimento espiritual a seu tempo. Essa tradução da voz de Deus. Então, lá atrás, no começo dos 7 selos, quando aqueles 7 anjos desceram naquela forma de pirâmide, se puseram ali e me disseram para retornar aqui e falar sobre aqueles 7 selos. E ele estaria comigo. Ele me mostraria o que eles eram, que os selos eram, as coisas perdidas. Agora preste atenção. Quando o irmão Berna pregou as eras, tinha tanta presença de Deus, que foi escrito, a mão de Deus escreveu na parede. E nesse tempo, ainda, irmão Brana tinha esses pensamentos. Escuta, eu sempre pensei que isso tivesse selado na parte de trás do livro. Os 7 trovões, na parte de trás do livro, que não tinha sido escrito, então está selado, deveria ser escrito. Eu sempre pensei que estava na parte de trás do livro. Você lendo Senhores, é esse o tempo? Eu me esqueço o parágrafo. Ele fala exatamente isto, de estar 7 selos no reverso do livro. Mas aqui em Alimento Espiritual, em 1965, ele já vem corrigir o pensamento. Eu sempre pensei que isso estivesse selado na parte de trás do livro, e fosse algo que não estivesse escrito no livro. Mas resultou que foi dado a conhecer que ele não pode fazer isso. Não é algo que está escrito no livro, é algo que esteve oculto no livro. Está escrito no livro, mas está oculto, está escondido no livro. Porque qualquer que tirar uma palavra dele ou acrescentar uma palavra, desse modo é um mistério que esteve no livro nessas 7 eras da igreja e ninguém sabia. Só podíamos ler e dizer, não escrevas. E estava lá, mas não podia ser pregado diferente, nem lido diferente. Cada uma delas produziu, cada uma das eras, produziu um mistério. Tudo acerca de batismo,
em água, e essas outras coisas com que eles se atrapalharam por tanto tempo, que depois que os apóstolos dormiram, o batismo foi mostrado pela Igreja Católica, falando Pai, Filho e Espírito Santo, passou a batizar criança, isso é a Igreja Católica que fez, os crentes primitivos não faziam isso, mas aí entrou a Igreja. Por isso nós precisávamos chegar a um tempo quando esses trovões fossem soados e ouvíssemos o ecoar de sua voz e soubesse o que aquilo era, porque está escondido no livro. Então, quando eles subiram, os grandes observatórios, desde a Califórnia até o México, sobre Tucson, por toda parte, tiraram a foto disto, que é a foto daquela nuvem. Se nós estivéssemos tudo ali no jeito, né? É a foto da nuvem. Foi uma visão misteriosa. O irmão Fred Sotman, ali sentado, bem ali atrás, e eu e o irmão Gene Norman, ali de pé, presente, quando isto subiu. Mais uma vez quero repetir, porque as pessoas dizem que o irmão Branham não estava lá. Você está entendendo o que o irmão Branham está falando? Ele está falando que quando aquela nuvem subiu, ele estava lá. Ele, com 3 testemunhas, era o irmão Fred Sotman, e o irmão Gene Norman e o irmão Branham. Estava ali como testemunha. E hoje tem gente na mensagem dizendo, pregando, que não foi 28 de fevereiro, quando o irmão Branham disse que foi, porque o irmão Branham falou sobre a nuvem, e a ciência mostra que foi dia 28, às 6 da tarde até 6h28, e gente da mensagem, que tem até conhecimento da terceira etapa, voltaram atrás, até atrás das eras, porque não puderam ver isso daqui. Vou repetir, o irmão Fred Sotman ali sentado bem ali atrás, e eu, e o irmão Gene Norman, ali de pé, presente, quando isso subiu, eles tiraram a foto, ainda não sabe o que dizer acerca disto. Aqui faz tempo, todos diziam, olha aqui, isto parece assim, aquelas asas de anjos, e como elas estão dobradas ali. Parágrafo 85, certo dia, virando-a para a direita, olhando ali, estava Jesus Cristo, tão perfeito quanto Hoffman o retratou. Encontrava-se ali de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Amém. Olha, isto, para qualquer um de nós que tem luz, deve alegrar o coração, porque o mundo não sabe disso. Muitos da própria mensagem não têm conhecimento disso. Está tudo aqui, ó, está tudo revelado aqui. E eu gostei da forma dele fazer a declaração, como o irmão Branham, com a direção de Deus, pode fazer isso para nós. Você sabe que Jesus veio para você saber que ele estava olhando para baixo, para a terra. Você tem que virar a foto. Do jeito que eles tiraram a foto, não dá para você ver Jesus olhando para a terra. Mas a hora que você vira a foto para a direita, então você vê o rosto dele olhando para a terra. Ele é a autoridade suprema. 3 coisas importantes. Os céus o declaram. A Bíblia o declara. A mensagem o declara. 3 coisas importantes. Você não pode perder isto, porque o céu está declarando isto. A Bíblia declara isso, porque no céu eles foram fotografar e tiraram a foto daquela nuvem,
e era a autoridade suprema. Não valorizaram a nuvem. Muitas fotos são preto e branco. Tem tantas coloridas, esta preto e branco. Não valorizaram o que estava acontecendo naquele tempo que o profeta estava lá. Ele diz não só aqui, mas no 7º selo, ele diz que ele estava lá. E os outros dizendo que ele não estava, dizendo que foi no dia 8 de março de 63. Quer dizer, eles não têm prova que o céu declaram, através da ciência, tirar foto. A Bíblia declara que isso aconteceria nos dias da voz do 7º anjo, capítulo 10 de Apocalipse. E que a mensagem que nós estamos lendo, a mensagem declara, a mensagem do profeta. É tão claro isso, que a gente não precisava nem dizer. Eu não tenho mensagem. A mensagem é do profeta. Eu não tenho mensagem, nenhum pastor tem mensagem. A mensagem é do profeta. O que nós estamos lendo, nós lemos porque nós cremos nisso. Nós cremos que Cristo veio naquela nuvem, e as pessoas pensam que Cristo viria assim do céu e pisaria na terra, ele mesmo. Não, ele veio no céu, quando ele pisou na terra, ele era brana, ele era um homem. Quando ele pisou com o pé direito no mar, entre povos, com o esquerdo na terra, na América do Norte, era um homem. Deus estava pisando na terra, ele não ficou apenas na nuvem, ele desceu e pisou na terra, e nós cremos nisto, entende? Nós cremos nisto. Então tudo declara, os céus o declaram, a Bíblia o declara, a mensagem o declara, tudo de igual modo, autoridade suprema, de peruca branca, vê sua barba preta embaixo, até isso se nota naquela foto, que tem uma barba preta, enquanto a peruca é branca, porque aqui é peruca de juiz, aqui é suprema autoridade, e aqui estava mostrando que ele era seus 33 anos, mas aqui mostrava que ele era juiz, e a sua foto provou que era Cristo, aquele que veio, morreu por nós, subiu para interceder e desceu agora, em 28 de fevereiro de 1963. E aquela nuvem foi formada desde de manhã até de tarde, mas ela ficou nítida, que a ciência pôde dizer para nós, que aquela nuvem ficou parada 28 minutos. A revista Ciência mostra isso daí. Tão claro que Apocalipse 8 estava cumprindo o 7º selo, o silêncio do 7º selo estava cumprindo exatamente naquele momento, e as pessoas não puderam perceber, e até hoje ainda não percebe. Mas escuta, a autoridade suprema, de peruca branca, vê sua barba preta embaixo. Muitos de vocês viram a foto, nós a temos ali atrás. Apenas vire-a para a direita, de lado, olhe para ela. Ali está ele. Outra coisa tão perfeita aqui, ó. Ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse tirado a foto dele. Estava olhando para ela do ângulo errado, porque do jeito que eles tiraram e olhava, não dava para ver Cristo. Mas quando o profeta diz, vire para a direita, aí já podia olhar pelo ângulo certo. Escuta aqui, ó. Tem que se olhar para ela no ângulo certo. Muitas vezes as pessoas olham na mensagem que pregamos um ângulo errado, de uma forma errada. Você tem que olhar da forma certa, do ângulo certo. Nós não estamos apresentando a nossa mensagem, nós não temos mensagem, estamos apresentando a mensagem do profeta.
que o povo, dentro de 40 anos, não pôde apresentar. Estamos apresentando. Nos dias do profeta, ele pregou, mostrou aquilo, profetizou tudo isto, mas as pessoas ficaram 40 anos sem ver estas coisas. Vou repetir esse pedacinho aqui. Algo que esteve oculto. Aquilo que nós pregamos, que as pessoas chocam com isto, é algo que estava oculto. A terceira etapa não foi inventada por mim. Ela não é inventada por nenhum pregador. A terceira etapa foi a terceira etapa do profeta. O que nós tínhamos que fazer era só ver ela aqui dentro. A terceira etapa aqui dentro, porque estava oculta. Porque o irmão Branham ouviu de Deus, não diga a ninguém. João ouviu de Deus, não escrevas. Irmão Branham ouviu de Deus, não diga a ninguém. Este é o mistério da terceira etapa. João, não escreva, mas estava lá dentro. Estava oculto, porque não pode aumentar nem diminuir a Bíblia. Então os 7 trovões está dentro da Bíblia, estava oculto. Assim, a terceira puxada, que o profeta não podia falar, estava oculto. Ela estava oculta também dentro das mensagens do profeta, assim como os 7 trovões estavam ocultos dentro da Bíblia. A terceira etapa do irmão Branham estava oculta dentro da mensagem. Não diga a ninguém. Aí pensamos, ele nunca pregou. Não, não diga a ninguém. Deus não disse para ele, você não pode pregar isso. Diz, não diga a ninguém. Nenhuma pessoa soube. Porque não podia ser dita a uma pessoa. Mas passou todo esse tempo para nós irmos estudando a mensagem. E não é porque nós entendemos, não. Sabe, quando aquilo tem que acontecer, acontece. Não é a hora que nós queremos. Não é para quem quer nem para quem corre, diz a Bíblia. Isso é para quem Deus chama. Então Deus te chamou para ver isso nesse dia. O que o mundo não foi chamado, o que muitos de nós dentro da mensagem não fomos chamados para ver isso. Vou colocar no meio para não ofender as pessoas. Por isso, não podem ver essas coisas. Está claro? Está. Mas a terceira etapa, o que vindica a terceira etapa? Diz o profeta, a terceira etapa é a vindicação do seu ministério. Com a atração sobre a montanha, parece que é 133. A terceira etapa é a vindicação do seu ministério. Eles ouviram na América do Norte, mas não entenderam. Estava oculto na mensagem. Como que você pode estar numa reunião do irmão Branham, enquanto ele está pregando os ungidos dos últimos dias, e ele prega aquela longa mensagem, e logo vem e diz, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Ele falou, ele pregou, ele não disse para ninguém. Mas nós, com a mensagem na mão, quase 30 anos, e não via isto. Está escrito, está ali dentro, mas não era para ser visto naquele tempo. Não temos nenhuma honra. No final eu quero dar uma palavrinha para vocês. Não tem nenhuma honra do ser humano. Isso daqui foi Deus, a autoridade suprema, dando a mensagem para seu profeta. E nós tomando a mensagem do profeta e pregando. O que vindica o ministério do profeta? A terceira etapa. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Ninguém sabia disso. O que acontece para o selo ser aberto? Nós não sabíamos disso também. E onde está? Dentro da mensagem do profeta. Oculto
Dentro da mensagem, a brecha, o primeiro selo, está oculto ali. O que tem que acontecer para os selos serem abertos? A era termina. O tempo acaba. Apocalipse 10:6, que é o tempo dos gentios, acaba. O último eleito, sétimo anjo, entra. Para quê? Para poder pregar estas coisas para nós. Para poder trazer esta mensagem para nós. Mas nós estávamos com tudo na mão, mas estava oculto de nós, certo? Estava oculto de nós. Então, quando isto é trazido à cena, é tempo de sabermos estas coisas. Vamos então ser agradecidos a Deus. Você vai para o novo nome, só um pouquinho. Isso vindica o ministério do profeta. O que aconteceu, para nós sabermos o novo nome, nós nunca aprendemos lugar algum sobre o novo nome. E tínhamos que saber isso, porque o irmão Brana diz: com o que nós temos não podemos subir. Primeiro selo 75. Temos que receber os trovões. Então, é tempo da igreja se despertar e receber a palavra de Deus. E ali está o novo nome ali dentro. Olha, nós estávamos com a mensagem na mão. HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado 45. Mas nós não sabíamos, porque estava oculto. Um gentio levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Nós não sabíamos, mas estava ali, oculto, está dentro da mensagem, está claro, um gentio. Jesus não foi gentil nem judeu, diz o irmão Brana. Jesus foi Deus. Agora o irmão Brana vem e prega: um gentio levaria seu nome. Aí 3 desceram do céu, 2 anjos e Deus. HM faz parte do nome de Deus. HM não faz parte do nome natural, que é Billy Graham, 6 letras, Graham, mas faz parte do HM do Bran. A terceira etapa, que o irmão Bran não podia explicar no seu dia, estava dentro da mensagem dele, oculta, dentro da mensagem. Uma carta ao irmão Liveio, 28, 29. Você sabe, irmão Li, o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Será que não dá para as pessoas memorizar? Aí depois, a semente não herdará com a palha, 18 e 19. Ele diz: Bran não é uma denominação, Bran é uma família, e nela você não entra, nasce. Isso é a terceira etapa. Está tudo aqui dentro da mensagem do profeta. O que ele não podia dizer a ninguém, que era uma pessoa, ele não podia dizer. Ele pregou, está dentro da mensagem, está claro aqui para nós podermos receber. A pessoa hoje, ela tropeça porque tem que tropeçar, mas Deus tem mostrado isso através da autoridade suprema. Foi Cristo que veio e manifestou isso para o profeta. Irmão Brana diz que eu estava naquele quarto e Cristo disse: quando o último entra, o cordeiro sai do trono de intercessão. Ele diz: poderíamos tomar uma mensagem aqui agora, mas as pessoas não perceberam. Nós mesmos com a mensagem na mão não podia perceber, porque não era tempo daquilo, não era tempo, mas que já está na mensagem, está. É isso que eu quero que você perceba. A terceira puxada está na mensagem do profeta, não tem que ser inventada por mim, por ninguém, só tivemos que achá-la. Os 7 trovões está na Bíblia. Irmão Brana só tinha que achar os 7 trovões. Aí ele encontrou através dos 7 selos e mostrou para nós que cada
mensageiro representava um selo. Cada um é um trovão. E o sétimo anjo vem revelando os 7 selos, os 7 trovões. A mensagem dele, o segredo estava tudo dentro dele, escondido dentro do sétimo anjo, porque é o único que podia revelar o mistério, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Amém. Estou terminando. Ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse tirado foto dele. Estava olhando para ela de ângulo errado, tem que se olhar para ela do ângulo certo. E, escuta aqui, ó, e só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo certo. Isso aqui é tão lindo. Só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo certo. Aí ele fala assim, ó, vire-a para a direita e olhe para ela. Ali está ele. Ó, só o Senhor pode mostrar para nós o lado certo, o ângulo certo. Aí ele mesmo diz, vire para a direita. O Senhor estava mostrando. Através da palavra dele, o Senhor estava mostrando qual era o ângulo certo. Não é apenas você ter a foto da nuvem, mas vira ela para a direita que você vai ver Jesus olhando para a terra. Vire para a sua direita, olhe para ela. Ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse sido fotografado lá em cima. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria apenas deixar isso daqui. O irmão Branham mostra que Jesus não visitou os gentios no seu tempo. Pregou a judeus e a samaritanos. Aí ele diz assim, ó, isso é correto. Ele nunca foi aos gentios. Agora, neste dia, ele visita os gentios em seu tempo. Isso é geral. Nesse dia, nos Estados Unidos, ele visita os gentios. Naquele dia que o William Branham estava ali presente. Hoje, o que você tem? Você não tem o William Branham carne aqui, mas você tem a mensagem dele. Isso causa tanta influência na nossa vida. Por quê? Porque ele esteve na América do Norte, se revelou, curou enfermos, ressuscitou mortos, abriu a palavra, teve a terceira etapa, mas ele não veio à América do Sul. Mas a palavra, a mensagem dele, a terceira etapa, que tínhamos que encontrá-la dentro da mensagem, como os trovões foram encontrados dentro da Bíblia. Aqui nós encontramos, pela graça de Deus, a mensagem do dia, outra vez, ressoando em nossa vida. Há um ministério? Sim, a noiva tem um ministério. Ela tem o assim diz o Senhor. Qual assim diz o Senhor? O que Branham falou. Ela não tem um assim diz o Senhor próprio. Ela tem do assim diz o Senhor que Branham falou. É isso que nós estamos usando. Nenhum homem pode dizer, eu sou profeta e eu vou abrir isto. Mas tem muitos aí dizendo que vai fazer. Já foi feito. Eu já preguei, eu não sou profeta. Mas eu encontrava pessoas dizendo que eu era profeta. Mas eu preguei, eu não sou profeta. Eu preguei, eu não sou João. Porque João é a palavra, é o ministério, é a mensagem. Mas as pessoas ainda têm o seu pensamento voltado a um homem. Eu marquei aqui um slogan que eu queria que vocês tirassem. Não foi eu quem pus, eu queria que vocês tirassem. É só para nós acertarmos a coisa de uma forma melhor. Tem um slogan, vamos que vamos com João. Eu queria que vocês mudassem. Vamos que vamos com Branham. Porque a mensagem é de Branham. Nós, como homem, apenas estamos aqui
para servir de um instrumento para te ajudar, mas nós não somos nada, simplesmente estamos pregando. Foi a graça de Deus, a suprema deidade, que abriu tudo isso para o irmão Brana e que permitiu cada um de nós vermos estas coisas. Amém? Eu digo isso porque tem se tornado muito pessoal. E eu queria que tirasse o João aí como meu nome. As pessoas pensam em mim. Então, se falar Brana, vamos que vamos com Brana. Amém. É dali que veio a revelação dos selos, é dali que veio a terceira etapa. Bom, mas a noiva tem um ministério aqui. Sim, tem, mas é a mensagem dele. Não é nossa, é a mensagem dele. Nós não temos nenhuma glória nisto. Como o irmão Brana disse, chama-me de irmão. Eu não quero ser chamado de profeta, eu não quero ser chamado de João, eu não quero ser chamado de Elohim. Que a gente já teve em certo lugar que disse, estamos comendo com Elohim. Oh, meu Deus do céu, dá até vergonha. Você não sabe se enfia a cara no chão? Não existe nada disso, não é assim. Contudo, toda a igreja é Elohim, são moradas do Espírito Santo, mas você não pode trazer isso para pessoal. E como essa coisa tem tornado muito pessoal, eu pensei hoje, eu preciso tirar isso, porque tem se tornado pessoal. Eles falam João, mas eles olham no Osmar. Então, você tem que, quando falar sobre João, sobre a mensagem do profeta, então você vai olhar no profeta, você vai pensar no profeta, porque foi ele quem pregou isso. Nós simplesmente tomamos aquilo que estava escondido e trouxemos à cena. Está bem? Deu certo? Graças a Deus. Graças a Deus pelo que já foi feito, mas nenhuma honra para o homem. Por favor, honre a Deus com a revelação. Talvez o irmão Brana mandava você honrar a Deus, certo? E ele não podia mostrar tanta coisa para nós, mas chegou a mostrar que Brana é perfeição, certo? Ele chegou a mostrar para nós que Brana é perfeição, e nós acatamos tudo isso porque faz parte da mensagem. Eu quero que os irmãos tenham descanso nesta mensagem e saiba que é Deus operando através da noiva. Eu sei que alguém está me dizendo assim, ó, eu sei que alguém está dizendo, a noiva, mas ela tem que ter alguém, entende? É noiva, ela tem assim, diz o Senhor, que o profeta já partiu, mas você apenas toma esta mensagem, chama-me de irmão, e toma esta mensagem, que é a mensagem do irmão Brana, não é minha, é do irmão Brana. Só de ver que ela é do irmão Brana já é uma grande coisa. Não somos dignos de ter uma mensagem como esta, não somos melhores do que os outros irmãos, não somos melhores que as outras igrejas, é a graça que trouxe isto para nós. Amém? Amém. Aí você diz, por que que esta mensagem não se prega nesses grandes lugares? Esta mensagem, porque a mensagem falando do irmão Brana se prega, mas na terceira puxada, num novo nome, Cordeiro saiu do trono e as demais coisas, a família Brana, você não pode desistir, você é dessa família Brana. Talvez você coloque lá um slogan, família Brana e João, tem que ficar só família Brana, porque João é a família Brana. Como que você vai mudar? Aí você vai querer fazer duas pessoas, duas interpretações. Não, nós somos da família Brana. A mensagem tem nos aperfeiçoado mais e mais para esta família Brana. Amarmos mais a mensagem do profeta, o que ele revelou, o que ele deu para nós, o que nós estamos pregando não é nosso, é dele. Pai Celestial, eu peço que o Senhor ajude meus irmãos a entender estas coisas, Pai. E todos nós sermos tratados como humanos, como mortais, como alguém que falha, como alguém que tem que consertar. Deus, ajuda-nos mais e mais, que o povo entenda estas coisas
e que aquilo que o seu profeta não pôde dizer a ninguém, está dentro da própria mensagem dele. Está revelado dentro da mensagem dele. E estamos agradecidos por essa luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar o 96. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus no ministério do Filho do Homem. Eu vejo Deus agora com seu novo nome. Eu vejo Deus, Ele está em meu coração. Eu vejo Deus no ministério de João. Está bem ao meu lado, Deus veio encarnado, mistérios revelados, não há mais restrição. Eu vejo Deus e suas mãos estão estendidas. Eu vejo Deus em sua noiva tão querida. Eu vejo Deus, Ele está olhando para nós. Eu vejo Deus, Ele está ouvindo nossa voz. Eu vejo Deus quando eu olho para meu irmão. Eu vejo Deus no ministério de João. Está bem ao meu lado, Deus veio encarnado, mistérios revelados, não há mais restrição. Eu vejo Deus e suas mãos estão estendidas. Eu vejo Deus em sua noiva tão querida. Eu vejo Deus, pois Ele está sempre comigo. Eu vejo Deus, Ele é o meu grande amigo. Eu vejo Deus me livrando do perigo. Viver sem Ele e longe dele não consigo. Está bem ao meu lado, Deus veio encarnado, mistérios revelados, não há mais restrição. Eu vejo Deus e suas mãos estão estendidas. Eu vejo Deus em sua noiva tão querida. Amém, amém. Então tem que ver Deus nesta noiva. Você é a noiva? Então deixa ver Deus em você. É Deus em casa, Deus no trabalho. Tem que ver Deus em nós, como pregadores, como músicos, cantores. A gente tem que fazer força para mostrar Deus. Não, é automático. É uma vida que não é você que vive, é Cristo que vive em você. Aí São Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Amém. Deus abençoe aí o irmão Felipe Américo, né, lá de Moçambique, e toda a família, e o William também, com a Graziela e a filha Ana Laura. Deus abençoe. E aqui temos algum pedido de oração. Oração para a prima da irmã Miriam Florindo, Joana, que mora no Jardim Brasilândia, foi entubada hoje à tarde com Covid-19. A doença parece que vai aumentando, né? Oração para a irmã Maria de São José e seu esposo, está com suspeita de Covid, por isso não puderam vir no culto hoje. A irmã Loeci pede oração para o seu irmão Paulo Sérgio, que Deus abençoe seu trabalho, e por seu neto Alex, que está na espera de um trabalho. Irmã
Crisnia pede oração para seu filho Levi, que teve febre ontem à noite e deu até convulsão, para que não aconteça de novo. A irmã Lourdes quer dar um testemunho dias atrás, pediu oração para sua filha Angélica, que tinha dado Covid-19 e ela está bem. Amém. Irmão Renato e família está conectado conosco lá, Cássia, Minas Gerais. Deus abençoe, irmão Renato. Muito tempo que nós não vemos, aí nós vai ficando velho e eles vão distanciando mais ainda os velhos, né? Tem que ficar mais distante, os velhos ainda. Deus abençoe, irmão Renato, toda a sua família. Irmã Neuza pede oração a favor de sua amiga que está com Covid. Pastor Mendes e vários irmãos conectados em sua casa. Deus abençoe a irmã Meire também, que depende das nossas orações. A esposa do irmão Moisés. Pai Todo-Poderoso, após ler esses nomes, que eu creio que enquanto estou lendo, o Senhor já de antemão vem curando, vem tirando o mal, vem abolindo esse Covid-19, vem saindo dos corpos este demônio de enfermidade e as vidas sejam curadas, recuperadas pelo poder de Deus. Cada pessoa a que alcança esta bênção do céu, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a tua bênção nesta hora, Pai. Ajuda teu povo, teus filhos, para que possa viver melhor diante de ti. Para a tua glória. Amém. Amém. Pastor Adão da igreja da Noemi, a Noemi é nossa parente, né? De Covid. Pai Celestial, abençoe a família do pastor Adão, aqui de Franca, que esta família deve estar sofrendo, nesta hora, a perda de um marido, de um pai, de um pastor. A igreja está sofrendo também. Ajuda, meu Deus, este povo, família, igreja, conceda a tua bênção sobre cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vai confiar em Deus, meus irmãos, porque a cada dia está sendo mais contaminado o mundo está contaminado, e nós sabemos até pelo profeta que nós usamos máscara, mas até pelo profeta nós sabemos que não vale nada, que não adianta. Então adianta é pedir a Deus, certo? É orar a Deus, usa tudo que tem que ser usado, o álcool gel, a máscara, usa-se, tem que usar, vai usar, certo? É lei para usar, mas a gente sabe que isso não funciona, certo? O mal está no ar, o mal está no ar, assim como o bem está no ar. Os demônios estão no ar, mas Deus também está no ar. Aqui. Irmão Brana falou sobre isso. Aqui está passando pessoas com roupas coloridas e gente de toda raça através da televisão e você não vê. Mas ele diz, mas aqui também está cheio de anjos que você não vê. E é isto que tem acontecido. A gente lamenta a perda, não é fácil isso daí, tudo que acontece, mas é o mundo que nós estamos vivendo, que o homem contamina os homens e não recebe nenhuma punição. Recebe honra, recebe glória. Aí não pode nem falar muito. Deus te abençoe. Quinta-feira tem mais, certo? Quem pode vir, quinta-feira vem. Não pode ter muita gente, mas nós podemos ter um grupinho de irmãos aqui, pelo tamanho da nossa igreja, certo? Vamos estar aqui quinta-feira. Deus te abençoe. Vamos em paz.
Amém.